Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 125, Salmo para nossa reflexão nesta noite. Aonde você tem buscado a estabilidade da sua vida? Aonde você tem buscado a estabilidade da sua vida? Salmo 125 nos fala o lugar certo da estabilidade da nossa vida e dos nossos corações. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Senhor meu Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, para ler a Tua palavra, para Te adorar, para termos, ó Deus, esse momento de buscar a Tua face, Senhor. Toma nesta hora, ó Deus, a vida, o pedido, cada coração, ó Deus, cada família aqui nas Tuas preciosas mãos, Senhor. Dá-nos hoje, ó Deus, a compreensão da onde deve estar nosso coração e nossa vida, Pai. É isso que eu peço ao Senhor no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Estamos nos Salmos da peregrinação, lembrando que esses salmos foram as composições de Davi, provavelmente de Davi, em sua grande maioria, até o Salmo 134, são esses salmos da peregrinação. E essa segunda perseguição de Davi vem de dentro da sua casa, de Absalão. Às vezes nós estamos diante da vida, né, queridos irmãos, a gente cria todas as coisas, faz todas as coisas e de repente tudo se desestabiliza. Tudo, a gente acha, vai dar tudo certo, tudo como a gente gostaria que tudo terminasse, tudo bem, né, queridos irmãos? E muitas das vezes nós não entendemos que a nossa estabilidade está em Cristo Jesus, está no Senhor, o nosso Deus. A estabilidade do cristão é o Senhor. A estabilidade da nossa vida é o Senhor. Porque às vezes, se você coloca a sua estabilidade na sua conta bancária, pode vir um governo e surrupiar o seu dinheiro, como já aconteceu aqui no Brasil. Você coloca a sua estabilidade na sua saúde, de repente vem um vírus e você fica doente. Às vezes é um diagnóstico que você pega que você não está esperando. Queridos irmãos, o Salmo 125 nos convida a olhar para Deus e entendermos que a nossa fé no Senhor precisa ser inabalável. Amém? A nossa fé em Deus tem que ser inabalável. Estar firme com Deus significa isso. O Senhor protege o seu povo de todos os lados, desde agora para sempre. O verso 2 diz isso. Assim o Senhor está ao seu redor, desde agora e para sempre. Queridos irmãos, quem vai nos levantar no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, é o Senhor, o nosso Deus. Amém? Não são as pessoas, não são amigos, não são familiares. Somente Deus. Somente Deus.
Então agora é Setembro Amarelo, de prevenção ao autoextermínio. E eu estava vendo alguns dados sobre isso. Estima-se que no Brasil, mais de 30 mil pessoas cometem o autoextermínio por ano. Isso significa que dá em torno de uma pessoa tentando o autoextermínio a cada 6 horas. Olha que loucura. Se você coloca a sua fé em qualquer coisa que não é Deus, sua vida pode se desestruturar. A nossa fé precisa estar em Deus, porque Deus é a nossa âncora firme. Amém? É a nossa âncora firme. Ele não deixará que a nossa nau e o barco da nossa vida venha naufragar. Não deixará, Ele não permitirá. O Senhor estará ao nosso redor. Às vezes o que muitos crentes querem é uma vida inabalável no sentido de não passar por problemas. Querido irmão, isso não vai acontecer. Quando a gente está olhando aqui o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Às vezes a gente pode ter a ideia errada de que lá não acontecem terremotos. Lá acontecem terremotos. Lá, às vezes, acontecem tempestades de areia. Lá, às vezes, acontecem ventos estrondosos. Mas ele permanece. Amém, irmãos? Então, permanecer firme com o Senhor, ter uma fé com o Senhor, significa que eu preciso conhecer a Deus. O quanto que você conhece a Deus? Nos momentos tranquilos, é um momento que nós precisamos aprofundar mais o nosso relacionamento com o Senhor. É um momento que nós precisamos orar, jejuar, porque são essas disciplinas que nos ajudam a enfrentar as tempestades e as dificuldades da vida. Os que confiam no Senhor, eles permanecem inabaláveis em Deus, em Cristo, no Senhor Jesus. Queridos irmãos, Deus, Ele protege o seu povo. Sempre protegeu e sempre há de proteger. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus, Ele está ao nosso redor, mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por problemas. Amém? Não tenha isso ideia. Isso é uma ideia fantasiosa. Mas Ele é uma fortaleza invisível que muitas vezes nós não percebemos. Vocês se lembram do profeta Eliseu, que estava vindo o exército de cananeus, e ele tinha um discípulo, e o discípulo virou e falou assim: o senhor não está com medo? Nós não vamos fugir? Ele virou e falou assim: não, está tudo tranquilo. Nós não vamos fugir? Ele virou e falou assim: não, está tudo tranquilo, nós estamos protegidos. Aí ele virou e falou assim: mas como assim? Só estou eu e você, nós vamos enfrentar um exército ali de 7.000 homens que estão vindo. Aí ele falou assim: os que estão do nosso lado são infinitamente maiores do que os que vêm contra nós. Amém? Os que estão do nosso lado, aquele que está em Cristo, precisa saber que aquele que te guarda é infinitamente maior e superior do que as coisas deste mundo. Aí Eliseu pede para Deus: Deus, abra os olhos dele. Aí ele vai ver os anjos que estavam ali para batalhar por eles. Amém, irmãos? Amém? Quando você começar a ficar cego diante dos problemas da vida, faça uma oração: Senhor, abre os meus olhos para enxergar. Amém? Então o cristão, ele não se desespera. O cristão, ele não desestabiliza. Pelo menos não deveria. Amém?
Pelo menos não deveria. Não deveria. O cristão deveria estar estabilizado em Deus. Amém, irmãos? Estabiliza a sua vida em Deus. Pede para Deus abrir os teus olhos, para você enxergar que o Senhor está cuidando de você, que o plano do Senhor é bom, perfeito e agradável. Ele nos cerca por detrás, por diante, para sempre. A promessa dele não mente. Ele é fiel, ele é poderoso. Terceiro, o mal não terá domínio sobre os justos. Verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Amém, irmãos? Nós que somos essa geração que podemos estar aí na iminência da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, então, que cremos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, então existe uma grande discussão teológica, se Cristo vai voltar, se a igreja vai passar antes da tribulação, então são os pré-tribulacionistas, ou se a igreja vai passar pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação, então são os mid-tribulacionistas, ou se a igreja vai passar pela tribulação e depois Cristo voltará e resgatará o teu povo, então são os pós-tribulacionistas. Não importa se a gente vai passar ou não vai passar pela tribulação. O que eu aprendi na minha vida é que todo dia que você acorda, você pode ter um dia atribulado ou você pode ter um dia de vitória. Amém? A escolha é sua. Se eu tenho um dia atribulado, eu dou graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe até o fim desse dia. E eu sei que amanhã as misericórdias do Senhor serão renovadas e amanhã será um novo dia, será um dia da vitória. Amém, irmãos? Então, o cristão, ele tem uma fé sólida, concreta, que não pode se abalar. Não se abale com o mal. Não se abale com os ímpios. Oh, queridos irmãos, tem tanto crente aí que fica aí preocupado, tanto com esses movimentos de política para cá, política para lá. Para de perder seu tempo com isso, vai trabalhar, gasta sua energia para você conquistar alguma coisa, ganhar uma alma para Jesus, discipular alguém, amém? Gasta seu tempo com isso, não perde tempo não, ora. Coloca nas mãos de Deus e Deus vai abençoando, Deus vai conduzindo. E nós vamos ter que passar pelo que tem que passar. Tem crente que acha que, por exemplo, eu já fui pré-tribulacionista. Eu não sou mais. Nunca fui mid-tribulacionista, porque eu não sou dispensacionalista, que fica nessas contas matemáticas assim. Já tem até gente que marca a volta de Cristo, né? Então tem aquele livro aí que muita gente recebe aí nas ruas, né? O Grande Abismo, né? Acho que é o Grande Conflito, o Grande Abismo, não sei, Grande Conflito, né? Lá, aquele livro lá já marcou. A primeira vez que eu entrei em contato com aquela literatura foi em 1978. Acho que só eu e o irmão Moisés, né? Que a gente nasceu nessa época, né, irmão Moisés? O resto é tudo mais novo. Eu e o Rui, né, Rui? Eu e o Rui, nós somos nessa época ou não? O Rui é mais novo que eu. Mas nesse livro, na época, irmãos, 1986, eles marcaram a volta de Cristo, que ia ter o alinhamento dos planetas. Olha que coisa. E realmente tinha o alinhamento dos planetas. 1986. Depois eles fizeram um filme, 1992, que era a outra volta de Cristo. Depois foi 2000. Depois foi 2012. Então, só na minha geração já houve 4 datas para a volta de Cristo. Aí teve o bug do ano 2000, que vai tudo parar, vai entrar um colapso. Virou o ano 2000, nós estamos todo mundo vivo, glória a Deus, amém, irmãos?
E aquele ano, do ano 2000, a igreja era pequena, lembra, Marisa? A gente saiu, todo mundo, fomos lá para ver o foguetório. Na época a igreja era bem pequenininha, a gente foi lá ver o foguetório lá na Praça Cívica, que era bonito. Agora não pode ter mais foguetório, senão mata os pombinhos, né? Então agora é assim, né? Mudou. E as pessoas ficam vivendo essas neuroses religiosas e deixando de viver o essencial da fé em Cristo Jesus, da palavra de Deus. A palavra de Deus ensina a mim e a você: o meu coração está em paz porque ele está em Deus. Amém, irmãos? Coloca a mão no teu peito e vamos falar isso juntos nessa noite. O meu coração está em paz, porque eu estou em Deus. Vamos falar de novo. O meu coração está em paz, porque eu estou em Deus. Quem está em Deus, ele confia no Senhor. Ele não se abala. Não teme o mal que se levanta. E por isso, queridos irmãos, ele tem discernimento. Fala comigo, discernimento. Discernimento. Discernimento só tem aquele que está em Cristo, está em Deus. Amém? E qual é o discernimento? Vamos ler o verso 4 e 5. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Discernimento significa: eu sei um caminho bom, da integridade, da justiça, do amor, da verdade, o caminho que produz paz, o caminho que me leva a Cristo, o caminho que não me desvia do caminho do Senhor. Querido irmão, querida irmã, andar com Deus é saber discernir o bem do mal. Andar com Deus é saber discernir entre luz e trevas. Andar com Deus é uma escolha de fidelidade ao Senhor e à sua palavra. O que muitas das vezes acontece são pessoas que não colocam a sua vida verdadeiramente no Senhor. E não aprendem a desenvolver essa fé em Deus. O Salmo 125, lembre-se, Davi está sendo perseguido pelo seu exército. O seu exército traiu. O seu filho se amotinou contra ele. Mas ele está afirmando: eu confio em Deus. Eu confio. Como eu sei que os montes ao redor de Israel não serão derrubados, eu confio em Deus e permanecerei firme a Ele. Um dos grandes amigos de Davi se chamava Joabe. Joabe e Davi foram vitoriosos em centenas de batalhas. Um dia, reunido Davi, chega a notícia de que seu filho Absalão havia sido morto. Quem matou Absalão? Joabe. Quando Joabe vem, Davi decreta a morte do seu amigo, porque ele havia dito que não era para tocar em nenhum fio de cabelo do seu filho, porque ele era um descendente do Senhor Deus. Olha a tragédia. Davi então perde o filho e perde um amigo. Mas Davi continua sendo justo e reto para com Deus, porque o que ele havia prometido,
Ele cumpriu até o fim. Amém? Amém, irmãos? Isso se chama integridade. A palavra de Deus eu acho maravilhosa porque ela não nos omite, ela não cria fantasias, ela nos diz o que de fato é. Que diante da minha vida e diante da sua vida, nós vamos ter escolhas. Ser justo, ser reto, andar na luz, andar nas trevas, confiar, não confiar. E a escolha sempre nos é posta. E que a nossa escolha seja sempre viver para o Senhor. E ser justo aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Coloquemos sempre nossas vidas diante do Senhor. Nessa noite, queridos irmãos, nós temos 4 desafios. O primeiro delas, a sua estabilidade só vem de Deus. Então, busque-o diariamente. Leia a Bíblia, ore, jejue, busque o Senhor verdadeiramente. A estabilidade da tua alma, a tranquilidade, a paz para você dormir, para você acordar, para você viver, para se fortalecer, para você educar seus filhos, para você ter um bom relacionamento conjugal. Faça o culto doméstico, confie, a sua estabilidade está em Deus. Amém, irmãos? Descanse na proteção contínua do Senhor. Talvez você hoje precise orar. Senhor, abre os meus olhos para ver que o Senhor está cuidando de mim. Amém? Faz essa oração, às vezes você precisa, para que Deus abra os teus olhos, os olhos do teu coração, e expulse de dentro de você essa falta de fé, essas coisas que fazem você perder tempo e energia com as coisas deste mundo. Não se abale diante do tribunal do mal. Não se abale. O mal passará. A promessa está aqui, Salmo 125. O mal passará. Deus cessa o mal. Por último, permaneça fiel. Rejeite todo e qualquer caminho tortuoso. Você tem confiado em Deus? Você tem descansado no Senhor? As inseguranças da vida têm minado a sua fé? Feche os teus olhos. Tome uma decisão hoje. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Faça essa oração hoje. Senhor, eu quero confiar em Ti e não me abalar mais diante das circunstâncias da vida. Eu quero descansar em Ti. Eu não quero me abalar diante das situações. Me dê sabedoria para rejeitar todo e qualquer caminho tortuoso. A nossa estabilidade está em Deus. A nossa força vem do Senhor, como vimos semana passada. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. E hoje nós vemos os que confiam, eles são guardados. Então, confia, descansa, seja diligente na sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, nesta hora, reunidos, ó Deus, com teu povo, colocamos nossas vidas em tuas mãos. Rogamos, Senhor, que venhamos a ter, ó Deus, uma fé inabalável, ó Pai. Que os nossos corações deixem de ser inconstantes, imaturos, mas que a nossa fé cresça dia após dia. Deus, abre os olhos espirituais do teu povo, para enxergar, ó Deus, a tua proteção. Para perceber, ó Deus, que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E que podemos descansar na tua mão poderosa. E sabemos, ó Deus, que
o Senhor está nos conduzindo à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê o teu Santo Espírito para termos discernimento espiritual e sempre andarmos em santidade, em integridade, em andarmos sempre em conformidade à tua palavra. Tira de nós, ó Deus, a incredulidade. Tira de nós, ó Deus, a falta de fé. Tira de nós a inconstância, ó Santo Deus. E gera em nós um coração inabalável. É assim que rogamos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.